Senhor presidente, senhores vereadores, da tribuna da Câmara de Vereadores você pode cumprir vários papéis. Muitas vezes as pessoas confundem o que é ser situação e qual o papel que compete à oposição. Muitas vezes as pessoas acham que por ser situação tem que dizer amém a tudo, tem que se transformar o vereador num cartório, tem que se transformar o vereador de situação em um office boy de luxo. É assim que os ditadores pensam. Eles são varridos rapidamente. Porque eles não fazem autocrítica e não permitem também que ninguém os critiquem, porque eles nunca erram. Quem foi que errou em São José? Foi o povo? Foi 66 mil pessoas que errou em São José? Quem errou em 4 anos? Foi a oposição que fiscalizou? Ou foi a situação que talvez se calou e até bajulou? Como pode 14 partidos pegar 76 mil votos e o seu candidato majoritário pegar 36.900? Se alguém explicar isso, se alguém conseguir explicar isso, significa dizer que toda a população foi enrolada porque o prefeito fez uma boa gestão. Ou todos os 14 partidos do seu candidato traíram o prefeito e fizeram campanha para outra candidata. A vereadora Adeliana, ex-vereadora Adeliana, prefeita, não pode usar salto alto. E não pode subir os 66 mil votos além daquilo que qualquer outro candidato ganharia em São José se a oposição fosse. Com o mínimo de coerência possível, com o mínimo de comprometimento possível para com o povo, para com recursos públicos. Portanto, vereador Amaury, a primeira tarefa nossa não é abrir CPI. A primeira tarefa da futura prefeita eleita, porque este nosso mandato termina no final do ano, é levantar aquilo que ela entende que foi em excesso que precisa ser investigado. Por exemplo, mas o prefeito não errou sozinho, na presidente Kennedy. Veio a Enflo, o atual presidente da Enflo, em 2010, fazer uma pesquisa e lá apontou que 50% queria mão única e que estava concordando. Não tinha projeto, tinha apenas uma maquete eletrônica, feita no computador e que dava apenas uma foto. A foto da sinaleira da Avenida Central do Cobrasol até o Cassol. Nunca foi apresentado nesta casa, em nenhuma audiência pública, de como ficaria o sistema viário na Josué de Bernardi, como ficaria o sistema viário na entrada, na saída da Beira-Mar para Presidente Kennedy. Eu não entendo. Cada comerciante da Presidente Kennedy começou a resolver o seu problema de estacionamento. E hoje o comércio continua com prejuízo de 30% e não voltará mais. A única possibilidade de voltar é uma nova pista na Beira-Mar e o retorno de mão única, mão dupla na Presidente Kennedy. Agora, os senhores vejam, a maquete eletrônica cabe tudo. Onde é que está a maquete eletrônica na Avenida Josué de Bernardi? Que ia ter uma ciclovia. Eu tenho ela guardada, mas ela desapareceu. Antes das eleições, antes mesmo de tirarem, porque ela foi substituída pelo próprio prefeito, tirando ela da esquina da rua Irmão Geiras com Josué de Bernardi e colocado a Operação Tapete Preto. Onde é que está? Então o prefeito não errou sozinho na Avenida Presidente Kennedy. O seu Remor, desde 2010, nós vimos insistindo aqui em audiência com o secretário Remor que apresentasse
o sistema viário, ele disse que não era da competência dele. Que apresentasse o projeto completo, ele disse que não, que era só um projeto geral, que era da Secretaria da Infraestrutura. Alguém pode concordar que uma obra de 11 milhões de reais, e se você não mexer na energia elétrica, manter os postes como estão, você economizaria 8 milhões. Somente o aterramento da alta tensão, a retirada dos postes, consome 8 milhões de reais. Alguém acha que isso é justo? Eu queria ver os editoriais do Correio e de outro jornal, junto com o diretor da Enfro, assinar embaixo o projeto. Porque sabe o que vão dizer o ano que vem? Que a Câmara não fez o papel dela, que faltou fiscalização. É assim que vão falar o ano que vem. Este ano, antes da eleição, falaram que era do contra quem falasse alguma questão, como eu falei, da presidente Kennedy. É do contra. É contra tudo. A derrota do ex-prefeito Fernando Elias começou na presidente Kennedy, na Josué de Bernardi, quando ele deixou por últimos 6 meses para patrolar, para fazer o asfalto. Deixou nos últimos 6 meses para fazer o asfalto na metade das principais vias. Começou lá a derrota dele. E eu ouvi também, em conversa com outros vereadores, falaram, a derrota dele vai começar aí também. Mas eu não podia ser omisso e ficar aguardando que as coisas fossem acontecendo para depois da eleição falar o que tinha que ser falado. Ora, nós temos uma rede de alta tensão da Celesc que corta, que sai da subestação do Roçado, corta a Avenida Gerôncio Tives, passa pela Avenida Josué de Bernardi, passa por cima de terreno e vai pela Ivo Silveira para depois, quando ela podia vir direto da subestação e ir direto até o Angelone e você tirar. Aquilo sim que tinha que ser tirado, porque provoca problema de saúde. São cabeamentos energizados, né, próximo das pessoas. O portal, nunca falei, eu vi o portal sendo montado. O prefeito disse que aquele portal que liga as duas irmãs, tem até a foto com a esposa, assinado pela esposa do candidato a prefeito Jean. Se falasse porque ia ser contra, senhores. Aquilo lá, falei ontem com o engenheiro, inclusive do DEINFRA, porque ele também acompanha esse Batista, aquilo é um absurdo. Aquilo lá, vereador, era uma cantoneira de ferro, que quando estava colocando, eu pensei que aquilo era para montar uma estrutura usada. A solda não é bico com bico, é de lado. E vai cair. Então, algumas iniciativas é preciso cobrar do CREA, é preciso cobrar do Tribunal de Contas, é preciso cobrar do Ministério Público, que receberam várias representações e foram deixando. Aí o filho do presidente do Tribunal de Contas é secretário da administração. Aí o filho do fulano trabalha na procuradoria e o prefeito, aí a Lurian vem para cá, o prefeito chama. Então o prefeito foi se iludindo, achando que ele era uma pessoa que conseguia dominar e fez uma engenharia política como se todos fossem tolos. Mas não errou sozinho. Errou com a imprensa puxa-saca. Ou puxa-saco, porque recebiam os editoriais. E vão fazer de novo com a Adriana, como fizeram com o Fernando Elias. Então o portal é preciso ser revisto, para que não provoque um acidente, vereador, com a chuva. Está lá caindo aquelas... Falaram que esse era o portal mais bonito de Santa Catarina. Falaram publicamente, e foi dado guarida, que a Josué de Bernardi ia se transformar no shopping a céu aberto. Está lá com 30% a menos do comércio. Quem está passando hoje lá e vai aumentar. Agora com o shopping aqui, que vai estrangular toda a passagem da paralela da 101, as pessoas de Palhoça, Ponta de Baixo, Javão, aquela região toda, vai tudo. Daqui, no final do ano, vocês vão ver novamente, com as tinha 4 pistas, sobrou 3. Vocês vão ver novamente os engarrafamentos na Presidente Kennedy chegar na esquina com a Josué de Bernardi. Porque ela funila em 2 pistas. Ela termina, e já foi falado isso. Os senhores acham que um cidadão que tem uma loja
com 3 metros de passeio, por 10 de frente. Ele não tem dinheiro para pagar R$100 para colocar R$40 que custa para fazer. Aí leva 1 ano e meio a poeira, o prejuízo na frente da loja. Se pedisse para os comerciantes, eles fariam. E economizaria no mínimo R$9 milhões. O aterramento é R$8 milhões. Para encerrar, senhor presidente, sabe qual foi o problema que deu? É que a Celesc, por estar dos bastidores, dito por sindicalista, do Sinergia, estava elaborando um projeto. Estava elaborando para economizar a empresa, não o município. E segundo, falhou o governador que prometeu 5 milhões para ajudar São José e não fez. Então competia, quando o governador não cumpriu, competia o prefeito rever o projeto, que não dava para executar. O município não teria dinheiro para tocar. Então o prefeito ele precisa não só dizer que foi ele que errou, mas todo dia colocar a mão no a cabeça, encerrando, senhor presidente, a cabeça, porque também Florianópolis perdeu a eleição por tudo que deixou de fazer, não é por tudo que fez, tudo que deixaram de fazer em Florianópolis. Tanto é que o atual prefeito de São José não teve nem condição, nem no primeiro turno, ir ajudar o Jean, porque atrapalharia.